Além de Wesley, Gerson também pode estar deixando o Flamengo. Vocês vão ficar sabendo qual o clube interessado no Gerson, quanto está disposto a pagar, salário, quando que o Gerson pode sair. Fica até o final desse vídeo para vocês ficarem sabendo. Vou falar de Flamengo e Corinthians. Quanto de ingresso vendeu até o momento? Escalação, jogos da rodada do Brasileirão, todos os jogos, horário, vocês ficarem sabendo aí o que está acontecendo. Tabela, tem um tempinho que a gente não fala do brasileiro. O jogo anterior foi pela Libertadores, então estamos bem perdidos. Qual a posição do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco? Fica comigo para vocês ficarem sabendo tudo sobre Flamengo e Corinthians, Campeonato Brasileiro, show do Belo. O vídeo tá top, nação. Fica comigo até o final, tá? A única coisa que eu peço aos senhores. E aquela moral também, do like, né? Muito importante, tá? Se inscreva no canal que você não é inscrito e compartilhe para ajudar no crescimento do canal. Antes de começar a trazer essas notícias, quero mandar um abraço para a rapaziada aqui de Andrade de Araújo. É muita gente, vou citar alguns nomes, tá? Que tá sempre dando uma moral. Cervantes de Andrade. Jean, meu amigo Negão. Tamo junto, tá? Obrigado pelo carinho, tá sempre dando uma moral, sempre deixando like. Leandro Patrocínio, conhecido como Leandro Babão, com o maior carinho, meu amigo de infância, tá? Meu abraço, o garoto agora é pai, tá igual pinto no lixo, tá todo feliz. Deus continue te abençoando e te dê paz, capacidade para poder educar essa criança, tá? Parabéns, meu querido. Mas quem? Vou mandar um abraço também para o Juan Orilho. Ah, moleque, tamo junto. Garoto aí, meu amigão também de infância também. Isso é tudo cria aqui de Andrade, tá? Muita gente para falar, mas a princípio, no momento, para esse vídeo, essa rapaziada aí que eu tenho com o maior carinho, que eu tenho o maior respeito, tá? Meu abraço para vocês, tá? Continua aí dando essa força, tá? E acima de tudo, meu respeito, meu carinho por vocês, beleza? Vamos lá, nação. Quero falar aqui, eu falo aqui de Andrade Araújo, Belford Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Conto com a tua ajuda da Baixada, vamos lá. Vamos lá, tropa. Quero começar falando sobre o jogo de amanhã. Flamengo e Corinthians, às 16 horas, no Maracanã. E terá show do Belo. Antes de começar, tá? O pré-jogo terá show do Belo. E tropa, ingressos. Eu ia soltar um vídeo ontem à noite, mas mano, cheguei numa correria. Não deu. Ontem estava, tá? Ingressos vendidos. Estava com 56 mil ingressos vendidos quando eu pesquisei. Hoje saiu matéria do dia, ingresso esgotado, tá? 68.800 pessoas estarão no Maracanã. Maracanã, ingresso esgotado. Você que está pensando que de repente, eu vou no Maracanã ver o show do Belo, ver o Flamengo jogar, você não vai mais, a não ser que você compre na mão do cambista, tá? Fora isso, esquece, não tem mais ingresso. Então, casa lotada, show do Belo, antecedendo a partida entre Flamengo e Corinthians às 16 horas da tarde. O que falar dessa partida, tropa? Jogo difícil, mas Corinthians é freguês. Os últimos duelos, o Flamengo tem levado vantagem, tem vencido o Corinthians, tá? Aí eu trouxe para os senhores, tá? Eu li uma matéria dizendo assim, Corinthians vem embalado contra o Flamengo. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians, embalado, perdeu para o Fluminense, dentro de casa, por 2-0. Depois ganhou de 1-0 do Sport e 1-0 do Racing. Embalado, ganhou de 1-0 no sufoco do Sport, que é o último colocado da tabela, e contra o Racing, tá? Então é esse embalado aí, tá? Eu acho que o Flamengo não vai ter muitas dificuldades. Meu placar, 2-0 Flamengo, tá? 10 últimos confrontos entre Corinthians e Flamengo, tá assim, ó, 4 vitórias do Flamengo, 4 empates e 2 derrotas.
Então o Flamengo de 10 perdeu 2 vezes para o Corinthians. Escalação. Vamos para a escalação. Provável escalação do Flamengo, tá? Se falam, eu vi algumas notícias, que o Flamengo poderia vir com 3 zagueiros, já que o Léo Pereira foi poupado e o Felipe Luiz falou que ele é o melhor zagueiro do Brasil. Eu acho o Léo Ortiz no momento melhor, tá? Eu gosto mais do Léo Ortiz do que do Léo Pereira, se fosse colocar aí como o melhor zagueiro do Brasil. Mas não sei não. Não sei se tem mais alguém aí por fora não, tá? Mas na minha opinião, não vejo o Léo Pereira como o melhor zagueiro do Brasil, mas um dos melhores com certeza, tá? Gosto muito do Danilo. Danilo que era lateral, agora jogando com zagueiro tranquilo, técnico. Mano, o Danilo também joga muita bola. E é difícil tu falar, pô, que o Léo Pereira joga mais do que o Danilo também. Pra mim estão tudo ali, cara, mesma prateleira, na minha opinião. Tá, mais falando de escalação, a escalação veio no 4-4-2 e não com um 3-5-2, no 3-4-3, tá? Segundo a última matéria que eu li e trago para os senhores. Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Falar aqui agora, tabela para os senhores, depois eu falo os jogos da rodada. Vamos lá, tabela. Tabela, como vocês sabem, quem já é inscrito do canal, eu deixo a tabela completa aqui na tela. Tá aí, tabela completa, tá? Mas ao som da minha voz, vocês vão ouvir do primeiro ao quinto e os times carioca e o último colocado da tabela. Valeu? Vamos embora. Primeiro, Palmeiras com 13 pontos. Segundo, Flamengo com 11 pontos. Terceiro, Fluminense com 10 pontos. Quarto, Bragantino com 10 pontos. Quinto, Ceará com 7 pontos. Oitavo, Vasco com 7 pontos. 15º, Botafogo com 5 pontos. E último colocado, o Sport com 1 ponto. Vamos lá, tropa. Jogos da rodada. Hoje, vou falar os jogos de hoje, tá? Daqui a pouco eu falo os jogos de amanhã, beleza? Jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, Inter e Juventude, 16 horas. Mirassol, vou deixar o meu placar para essas partidas. Ou vou falar vitória e derrota, ó, tá? Do que seria bom para o Flamengo. Inter e Juventude, vitória do Juventude. Que Juventude não tem, meu irmão, é meio de tabela para baixo. Agora o Inter briga para ser campeão, na minha opinião. Minha opinião, o Internacional vai brigar pelo título brasileiro. Então, tropecinho aqui do Inter aqui tá uma maravilha, até o empate também, se tratando que o Internacional joga em casa. Mas o ideal seria vitória do Juventude. Mirassol e Atlético Mineiro às 18h30. Aqui também, vitória do Mirassol contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que na minha opinião, corre por fora. Para mim vai ficar ali entre um quarto, quinto, por ali, essa posição ali, quarto, quinto, sexto colocado, tá? Mas tem um bom time. Ceará e São Paulo às 18h30. Aqui, São Paulo tem um bom time, cara. Ceará, não consigo ver potencial para brigar. Então, vitória do Ceará. Sport Fortaleza, às 20 horas. Empatezinho aqui tá de bom tamanho. Isso aqui, né, Sport não consigo ver chegando entre os 5 primeiros. E Sport rebaixado. Então, aqui um empate aqui pro Sport cair, voltar pro lugar dele, tá? Empatezinho. Botafogo e Fluminense hoje às 21 horas da noite. Esse resultado aqui, empate, tá? Mantém o Botafogo lá embaixo, Fluminense dá uma queda na tabela. Não vejo, também não vejo Fluminense em terceiro lugar do brasileiro, não. Pra mim não tem time pra isso, não. Não tem nem elenco, tá? Pode ser, jogou com a garotada no último jogo, pode ser que melhore isso aí, mas eu não consigo ver força pra ficar ali na frente brigando com Flamengo e Palmeiras. Não consigo ver, tá? Se fizer uma boa campanha, quinto, quarto,
essa faixa aí, tá? Isso tendo uma boa campanha, tá? Não consigo ver. Para mim é meio de tabela de 5º a 10º. Nessa faixa aí Fluminense vai ficar, tá? Isso se não perder nenhum jogador. Se não perder nenhum jogador, tá? Ah, saiu Arias, saiu Ganso, saiu, irmão, os jogadores ali que dá aquela, pô, Thiago Silva, dá ruim, dá ruim. Qualquer perca desses jogadores que eu falei aí, Flamengo, o Fluminense já dá uma piorada forte. Flamengo e Corinthians, agora os jogos de amanhã. Flamengo e Corinthians, já falei meu placar 2-0 às 16 horas. Vitória e Grêmio, 18h30 amanhã. Vitória e Grêmio. Aqui o empatezinho. Dois clubes que, ao meu ver, meio de tabela para baixo. Palmeiras e Bahia. Aqui o couro come, tá? Palmeiras que é o líder. O horário 18h30. Palmeiras e Bahia. Vai dar Bahia. Bahia também, time também que, ao meu ver, meio de tabela. Palmeiras briga pelo título, então tropecinho do Bahia, do Palmeiras, estaria de bom tamanho, tá? Cruzeiro e Vasco, 18h30. Cruzeiro e Vasco. Empate. Todos os dois, meio de tabela também. Santos e Bragantino, às 20h30. Empate. Dois clubes também, do meio de tabela também, minha opinião, tá? Então vamos lá, jogos da rodada já foi, tabela já foi, escalação já foi. Vou falar agora sobre a situação do Gerson, que pode deixar o Flamengo para a próxima janela de transferência. Além de Wesley, Gerson na mira de um clube russo, o Zenit. Novela já antiga, já ouvimos falar muito sobre essa situação do Zenit. Tropa, só um minuto. Do Zenit, do interesse do Zenit. Tropa, não vou editar. Vambora. Do interesse do Zenit no Gerson. Tá? Faz-me rir. 25 milhões de euros. É muito. Mais ou menos. Mas se tratando de um jogador que está com seus... Tá quantos anos, Gerson? 28? 29? Mais ou menos nessa faixa. Jogador que dificilmente irá retornar pela idade para a Europa. É muita grana. Poderá ser o último contrato do Gerson, né? Nestes valores. Pode ser que o Flamengo tenta repatriá-lo daqui a 2, 3 anos, né? Mas é a última oportunidade do Gerson, tá? Ir para um clube europeu, tá? Pode ser que surjam outras oportunidades que eu falo, outros clubes, perdão, que entram na disputa aí para contratá-lo nessa janela, porque o jogador de seleção brasileira está com certo destaque, tá? É tido como um jogador na tua posição melhor do Brasil. Então pode ser que algum outro clube da Europa possa estar disputando a contratação com o Zenit. Mas passou esse ano, a tendência é cada vez ficar mais difícil devido à sua idade avançada. Para nível Europa, porque os clubes europeus gostam de contratar jogadores novos para pensando numa futura revenda, tá? Uma futura revenda. Então, Gerson, aqui no Zenit, não acredito que o Zenit está contratando pensando em fazer dinheiro com o Gerson, não. Isso aqui é para acrescentar no seu time, tá? Sem pensar na futura venda, tá bom? Salário, aqui é que pega, mano. Não é nem esses 160 milhões de reais que dá 25 milhões de euros, dá aproximadamente 160 milhões de reais, tá? O salário que o Zenit quer oferecer ao Gerson é 3 vezes maior do que o Flamengo, é na casa dos 3 milhões para cima. E aí
o olhinho do Gerson brilha, né, mano? O pai do Gerson fica como? Fica doido. Ah, o Marcão soa até frio quando vê essas cifras aqui, meu filho ganhando isso tudo e eu metendo a mão no picado desses 160 milhões. É muita grana, tá? E se chegar realmente isso aqui, você pode ter certeza que o Gerson deixa o Flamengo. E por isso o Flamengo está tentando contratar o Jorginho do Arsenal. Ao meu ver, tá? Esse é um dos motivos pelo qual o Flamengo não desistiu do Jorginho do Arsenal, porque é o jogador que iria entrar no lugar do Gerson, tá? Minha opinião. Beleza? Então, Gerson, podemos deixar o Flamengo na próxima janela de transferência para Zenit da Rússia. Nação, tá aí as últimas notícias, as principais notícias. Alguma coisa de novo, venho à tarde e trago para os senhores, tá? Vou ficando por aqui. Isso aqui, ó, Flamengo.